Sejam bem-vindos de volta, né? Meu nome é Cecília Figueiredo Marcon, eu sou procuradora de Camaragibe, né, de Pernambuco, faz parte da região metropolitana lá de Recife, né? E tenho a honra, assim, de aceitar esse convite, né, por meio de Thaisa e Viola, que fizeram esse convite para a gente, para mim e para a Tainá, para a gente estar aqui, né, debatendo sobre os enunciados de direito tributário. E queria agradecer imensamente, né, aos dois por essa oportunidade, né, e queria também agradecer ao doutor Gustavo, né, o presidente da NPM, por estar numa mesa, né, no debate tributário, uma matéria que eu gosto tanto, com outra mulher, né, que é a Tainá, e mais duas outras palestrantes também vão estar aqui, né, debatendo com a gente, construindo esses enunciados, que são outras duas mulheres, né, e que mostra a força da gente, a representação da gente, que às vezes a gente fica muito por trás, né? Na Procuradoria somos muitas, mas poucas estão aqui na frente. Então, é uma honra estar aqui, né? Em nome de todas as mulheres, e que estejam mais, né? Que próximo tenham mais ainda. Doutora Tainá? Eu também gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes do 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Gostaria de mais uma vez ressaltar a importância da participação de todos vocês. É o 2º evento virtual, nós temos mais de 50 palestras que debatem vários temas muito interessantes para a atuação municipal. Estamos aqui para construir soluções juntas. De todos. Municipal lá, e ressalto e destaco que realmente é um prazer enorme estar aqui representando o meu município e também as procuradoras. Um grande prazer e admiração que eu recebo também as palestrantes que vão conversar conosco sobre um projeto ímpar, inovador, pioneiro. Enfim, vamos iniciar nossos trabalhos. Esse momento aqui é de construção, né? Da gente vai fazer um enunciado, a gente só vai apresentar um tema, né, que é transação tributária lá em Blumenau, né, que ganhou o prêmio Inovare, mas isso aqui é uma construção em conjunto. Então, se vocês quiserem falar, quiserem fazer alguma observação, é só vocês levantarem a mãozinha aí no Zoom, e aí o pessoal da técnica libera o som, certo? O tema, né, que a doutora Cleide e a doutora Ângela vão falar é transação tributária implementada lá em Blumenau, né, que ganhou o prêmio Inovar em 2020, como eu disse, né? Doutora Cleide é procuradora do município de Blumenau, especialista em direito tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em mediação e conciliação e arbitragem pela Faculdade Verbo Educacional do Rio Grande do Sul, membro fundador do Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e uma das autoras do projeto e membro da Câmara de Transação Tributária do município de Blumenau, uma das vencedoras do Prêmio Inovare do ano de 2020 e palestrante de temas jurídicos tributários, autora do livro O ISS nos Serviços Notariais e de Registros Públicos e demais artigos científicos. Doutora Ângela. E a doutora Ângela, que também será nossa convidada palestrante, ela é procuradora do município de Blumenau, especialista em Direito Tributário pela Universidade da Anhanguera, Uniderp, MBA em Gestão Tributária Municipal pela FAI Centro Universitário, especialista em Mediação, Conciliação e Arbitragem pela Faculdade Verbo Educacional, atuação no setor de execução fiscal da Procuradoria do município de Blumenau entre 2012 e 2021, membro titular do Conselho Municipal de Contribuintes de Blumenau desde 2016, coautora do Programa de Transação de Créditos Tributários e Não Tributários do município de Blumenau, vencedor do Prêmio Inovare 2020, membro da Câmara de Transação de Blumenau desde 2018, com atuação no Sejusc, tributário da comarca de Blumenau, a partir de 2021. Agradeço, mais uma vez, desde já, a presença de vocês e passo a palavra às autoras. Eu acho, então, que eu falo primeiro, não é? Meu boa tarde a todos. É sempre um prazer estar na nossa casa, né? Falar ao Congresso Nacional de Procuradores Municipais não é só uma honra,
mas é algo que nos deixa muito felizes, porque, como eu disse, estamos na nossa casa. Bem, quanto ao tema da transação, eu sempre inicio a minha fala colocando um pouco de como tudo começou, né? E que hoje o programa, graças a Deus, está muito bem construído, ao menos em Blumenau. E o que a gente pretende, o que a gente gostaria é ver esse programa replicado em outros municípios. Nós temos a Lei 13.140, que é a lei mãe, né, da conciliação, da mediação e da autocomposição, e que essa lei permite, então, que se faça efetivamente transação, conciliação e mediação também na área tributária. Essa lei, ela é de 2015. E como é que nós iniciamos tudo em Santa Catarina? Eu participei em 2016. Eu participei de uma comissão como jurista no Senado Federal. Eu fui convidada, na época, pelo senador Dalírio Beber para representar os municípios brasileiros. E eu aproveito essa minha estada aqui na nossa casa para dizer que é isso, que nós temos que ter um olhar diferenciado para os municípios e para as questões municipais. Durante esse meu tempo em que eu participei dessa comissão do Senado Federal, eu percebi o quanto os municípios eles não têm efetivamente a importância que deveria ser-lhes dada. E quando eu voltei lá para Blumenau, eu comecei a pensar em algo para desburocratizar o sistema. E qual não foi minha surpresa que o prefeito da época me convidou para representá-lo exatamente num evento da FECEMA, aqui em Blumenau, que dizia respeito à nova lei, a 13.140 na época, para as transações, as conciliações e as mediações com a administração pública. Eu saí desse evento empolgadíssima, porque eu comecei a pensar em algo para nós nesse sentido. Foi aí que eu procurei, primeiramente, o Tribunal de Justiça. Foi uma viagem sem nenhuma pretensão, fui sozinha, bati a porta lá do tribunal, da presidência, e conversei com uma juíza da presidência, e à época ela me disse o seguinte: Cleide, me apresente os modelos que você tem de transação, mas eu não quero nada conservador, eu quero algo ousado. E eu havia feito 3 modelos, 2 bem mais conservadores e um ousado. E ela ouviu, gostou muito, e aí começaram-se as tratativas para a possibilidade de se fazer um convênio entre Tribunal de Justiça e município. Voltei lá para a minha base e conversei com a doutora Ângela. Convidei a doutora Ângela para fazer parte do projeto e ela prontamente aceitou e, desde então, até hoje, não parou de trabalhar na questão da transação tributária, como eu também não. E nós formamos uma dupla, que realmente essa dupla pensa em aprimorar o sistema e, repito, com o sonho de replicar nos demais municípios. E isso eu falo não por uma questão pessoal minha ou da doutora Ângela, mas porque nós vemos os métodos de solução adequada de conflitos como algo imprescindível hoje para fazer jus ao princípio da eficiência, ao princípio do interesse público e à palavra mágica que todos hoje falam, que é o compliance, né?
O que é o compliance na administração pública, se não a boa gestão? E aí eu cito a própria doutora Ângela, que numa palestra, ela me contando, Cleide, encontrei o doutor Cristiano Carvalho, que perguntou por ti. E ele disse na palestra que e ela falou algo assim que chamou a atenção dela, que quem dá o problema para o judiciário é o Estado. E sendo o Estado o causador do problema, é ele que tem que resolver. E eu concordei com ela. E foi com essa motivação, então, que nós passamos a trabalhar no modelo de Blumenau. O que é a transação? A transação nada mais é do que um acordo de vontades com concessões mútuas para dar fim a uma lide. Essa lide pode ser administrativa, como pode ser uma lide judicial. E ela é também, e isso está lá no CTN, uma forma de extinção do crédito tributário. Só que a transação, então, ela está conceituada no artigo 171 do CTN e ela está expressamente lá no 156 como uma das formas de extinção do crédito tributário. Mas ela nunca havia sido retirada do papel e colocada em prática. Cada vez que eu buscava algo nos compêndios de direito tributário, e eu chegava no artigo 171, pulava, né? Parecia o verdadeiro 171 mesmo, porque pulava, ninguém falava nada. A única coisa que eu encontrava é que era uma forma incomum de se extinguir o crédito tributário, ponto. Então, quando eu e a doutora Ângela começamos, nós não tínhamos absolutamente nada, inclusive na doutrina, né? Quase não se falava. E aqui eu gosto de fazer e dar os méritos a quem merece, porque os únicos estudos que nós encontramos na internet sobre transação tributária foi do Heleno Torres. O professor Heleno Torres, ele tinha um pré-projeto, né? Que ele desenhou para a União e que, na época, depois não deu em nada. Então, nós nos baseamos nesse projeto para pensar em fazer algo diferente. Só pensamos nele, porque aquele projeto não era para nós. Nós tínhamos que pensar em algo para a nossa realidade. Então, a partir dele, eu e a doutora Ângela, nós construímos um projeto de lei que efetivamente fosse para a nossa realidade. Então, nós, inclusive, vencemos o Inovare por conta do ineditismo, né? O modelo, como ele está implementado em Blumenau, foi o primeiro e nós podemos dizer que efetivamente não foi copiado em nada, né? Nós fizemos uma criação onde nós levamos 9 meses nasceu daí, né? Mas foram exatamente 9 meses para daí a lei poder ser publicada. E eu sempre costumo falar também na resistência que nós tivemos a esse projeto inovador. Tudo o que é novo é resistente. E não foi diferente com a transação tributária. Eu lembro que eu proferi uma palestra no município de Palhoça. E nessa palestra estavam colegas nossos, procuradores municipais. E eles fizeram umas perguntas acerca do princípio da indisponibilidade. Eu dei a minha resposta. Eles se irritaram, não eram de Palhoça. Eu nem sei de onde os colegas eram, na verdade. Se irritaram e se retiraram da sala com a minha resposta. Nós também, eu e a doutora Ângela,
tivemos uma denúncia no Ministério Público, feita pela OAB local aqui de Blumenau, contra o nosso projeto também. Não preciso dizer a vocês que não deu em nada o projeto, a denúncia do Ministério Público, até porque ele nos chamou, nos ouviu e entendeu que o projeto estava muito bem alicerçado. E falando no Ministério Público, ele foi um grande parceiro também, porque nós, além de procurarmos o Tribunal de Justiça, nós procuramos o Ministério Público também, a Procuradoria de Justiça em Florianópolis. Nós fomos atendidas pelo Procurador-Geral, pelo Vice-Procurador-Geral e pelo coordenador da Ordem Tributária na época, e outros procuradores de justiça. Eles nos ouviram, acharam a ideia bem interessante e foram parceiros. Eles nos disseram o seguinte: olha, nós não vamos interferir desde que vocês atendam a alguns pedidos nossos. E quais foram? Que o acordo fosse feito apenas uma vez, que o contribuinte não estivesse sendo processado ou condenado por crime contra a ordem tributária em nível municipal, que houvesse um tempo de ajuizamento da execução fiscal, porque o nosso programa ele só prevê transação nos executivos fiscais, e que fosse um valor menor, porque disseram eles que, como o projeto era piloto, seria bom nós adotarmos um padrão de valor menor, e eles então nos deram a ideia de nós utilizarmos o valor do juizado especial, de 40 salários mínimos, que nos disseram que no próprio artigo 98 da Constituição Federal, no juizado especial, está lá expresso que é prevista a possibilidade de transação nos juizados. E foi isso que nós fizemos, então. Nós utilizamos esses critérios para o contribuinte poder adentrar no programa. Antes de falar um pouco sobre os descontos e o quantum desses descontos e a metodologia que nós utilizamos para isso, eu vou falar um pouco do princípio da indisponibilidade, tão combatido e tão criticado, e como eu disse para vocês, nós tivemos essa denúncia da OAB, nós tivemos esses colegas que não acreditavam por conta dessa resistência ao princípio da indisponibilidade, e tivemos também políticos nos criticando abertamente em Blumenau por conta do princípio da indisponibilidade. Mas quero dizer a vocês que eu fiz um estudo muito profundo acerca da conceituação do princípio da indisponibilidade, e dentro dos métodos de solução adequada de conflitos, eu cito aqui o professor Lupi, professor italiano, que ele é um estudioso deste princípio, e ele diz o seguinte, que o princípio da indisponibilidade é uma metáfora, porque ele acaba tendo vários sentidos. Mas aqui, para a transação, ele vem ao encontro do que efetivamente vem a ser a própria conceituação do tributo, né? O artigo 3º lá do CTN, ele dá a conceituação do tributo. E isso nada mais é do que o seguinte: para se impor o tributo é necessário lei. Para se dispor do tributo, obviamente, também é necessário uma lei. Então, quando nós falamos no princípio e na quebra do princípio da indisponibilidade, essa quebra ela vai existir quando o ente público ele entrega nas mãos da autoridade administrativa o poder de dispor o tributo. É isso que o prefeito não pode fazer. Ou seja, o prefeito não pode traçar critérios da transação tributária por meio de decreto, por meio de instrução normativa, por meio de portaria ou por meio
de resolução. Ele deve fazê-lo por meio de lei formal. A transação tributária, ela é uma exceção. A transação tributária, ela não se confunde com o refis, com os programas de refinanciamento de dívidas, porque esses programas de refinanciamento de dívidas, eles são programas que entregam um benefício ao contribuinte de modo igualitário. Na transação tributária, cada caso é um caso, deve ser analisado a partir das condições de cada contribuinte. E é efetivamente o que nós fizemos em Blumenau, porque se faz com esse modelo justiça tributária. Cada um vai pagar na medida da sua capacidade contributiva. Então, é nesse sentido que o projeto de Blumenau foi, a lei de Blumenau foi editada. Repito, então, para nós falarmos em transação tributária, nós precisamos de uma lei formal, e essa lei formal deve editar os critérios com muito rigor. A transação tributária também, para ser operacionalizada, e isso é a Lei 13.140 que diz, onde há procuradoria instituída, ela deve ser operacionalizada, então, obrigatoriamente pelos procuradores. As câmaras de transação devem ser compostas obrigatoriamente por procuradores municipais, onde existe procuradoria instituída. E por quê? Porque a transação não é uma política de governo. A transação é uma política de Estado. É uma política de continuidade do serviço público. Então, jamais você poderá deixar que um comissionado participe da Câmara de Transação. Para finalizar, eu vou falar um pouco de como se dão os descontos. E ali é que está o segredo da transação tributária. Nós fomos ousadas, e foi nesse sentido que muito atacadas também, porque, diferentemente de todo o país, nós ousamos e concedemos descontos no valor do montante principal do tributo. O nosso programa ele não se limita a dar desconto nos juros e na multa. Ele vai adiante, ele chega até 70% do principal. E como se dá isso? Se dá através de uma tabela, que essa tabela foi ideia, inclusive, da doutora Ângela, porque nós tínhamos os requisitos de como efetivamente pontuar, mas não sabíamos como pontuar. E aí a doutora Ângela nos trouxe a ideia da tabela, que nada mais é do que uma aferição de critérios, como acontece no concurso público. Então, quais são esses critérios para saber o quantum de desconto que o contribuinte terá? Histórico fiscal, sempre nós pontuamos de uma nota de 0 a 5, sempre, né? O histórico fiscal, hipossuficiência econômica do contribuinte, e, para tanto, nós consideramos também se na família há saúde grave de algum dos componentes da família, isso tudo provado, hein, gente? Tudo provado. Tempo de duração da ação, risco do município em perder a ação, e se esse risco está amparado por decisão julgada
em repercussão geral, súmula vinculante ou recurso repetitivo. Dependendo, então, da somatória e da quantidade de nota do contribuinte, ele pode ter um desconto de 100% de desconto na multa, 100% de multa e de juros, podendo adentrar, repito, até 70% do principal. É feito um termo de audiência, tudo é provado também em audiência, depois é levado ao Poder Judiciário, que homologa esse acordo. Eu encerro falando dos números, tá? Eu acho que eu falei já os meus 15 minutos, né? Nós fizemos até o momento 1.189 acordos. Nós baixamos 2.026 executivos fiscais. E nós arrecadamos, até o momento, 3.124.868,20. Então, vocês veem que são números expressivos. Nós tínhamos uma estrutura pequena, agora, com o Prêmio Inovário, nós temos uma estrutura maior. Eu, inclusive, estou falando do meu novo ambiente, porque foi feito um convênio com o Tribunal de Justiça, e hoje nós trabalhamos num centro de conciliação do próprio tribunal, e nós estamos, eu e Ângela, hoje nesse ambiente do judiciário, trabalhando efetivamente para baixar esses processos de execução fiscal. Entendemos que não há renúncia de receita, porque o artigo 3º da Lei Complementar Nacional 174 diz expressamente que na transação não há renúncia de receita para justificar lá o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora o nosso tribunal ainda assim considere e entenda que nós tenhamos que fazer adequações nas leis orçamentárias. Mas, em resumo, é isso. O projeto ele só está crescendo, hoje ele não é mais um projeto, hoje ele é uma realidade, e é uma realidade que nos espera agora com 25.000 processos dentro dessa unidade do Judiciário. E hoje, agora, há 10 minutos, de quando o evento se iniciou, eu e a doutora Ângela ficamos sabendo que foi aprovada na Câmara de Vereadores, então, mudança na nossa lei, alterando o valor da transação para 60 salários mínimos e tendo como marco não mais 31 de 12 de 2014, o ajuizamento para poder se fazer a transação, e sim 31 de 12 de 2018. Ou seja, nós teremos muito trabalho aqui em relação aos métodos de solução adequada de conflitos. Eu convido a todos para que conheçam o trabalho e que tenham coragem de implementar em suas procuradorias. Vocês se surpreenderão. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição caso tiverem dúvidas a respeito da implementação. Obviamente, agora eu passo a palavra à doutora Ângela, que vai trabalhar a questão prática da nossa transição. Muito obrigada. Doutora Cleide, parabéns, né? Excelente exposição. E eu e Tainá que estava super feliz assim, e com sua explanação. E assim, a diferença que a gente comentou antes de começar a palestra, que você falou que não é uma ação de governo, né? Como o Refis, é uma ação de Estado. Isso é uma diferença bem importante, né? E que a gente não confunda, não faça essa confusão, né? Tem algumas perguntas aqui no chat, doutora Cleide. Eu não sei, é melhor a doutora Ângela falar logo em seguida,
E depois você poderia, não sei, disponibilizar algum e-mail para a gente pegar essa estrutura. Tem uma pessoa que pedindo... Eu vou deixar agora o meu celular. Podem passar as perguntas para o meu celular. Joia. 47 99922 4012. 47 99922 certo? 4012. Pronto, tá no chat aqui já. E antes de passar a palavra também, eu queria fazer uma ponderação que eu acho muito relevante, que eu estou assistindo, acompanhando desde ontem, né, as palestras que têm acontecido, e um tema que tem sido muito trazido para as conversas envolvendo a Procuradoria Municipal é inteligência artificial e inovação. E normalmente, isso eu estou falando porque eu comecei a refletir sobre isso ontem, quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente sempre fica muito ligado à ideia de instrumentos tecnológicos, de como as coisas vão acontecer, mas inovação não depende necessariamente de sistemas, depende de uma leitura da realidade, depende de como você fazer mudanças legais e que podem ser implementadas, fazer alguma coisa que não foi experimentado. E é muito interessante que as doutoras tiveram esse projeto que é inovador, é pioneiro. Embora muita gente conheça mais, ouça falar mais da transação da União, salvo engano, a transação de Blumenau é anterior ao projeto federal. Então, é muito fortalecedor a gente ver inovações sendo trazidas por procuradoras municipais. Então, eu queria dizer que eu sou uma fã do projeto de vocês, da iniciativa, da proatividade, e torço para que isso seja cada vez mais crescente no âmbito das carreiras municipais. Isso. E já estou estudando sobre o tema, não tem como conversar sobre transação atualmente sem tocar no município Blumenau, que é uma coisa muito importante, e parabéns mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui acompanhando com vocês esse painel. Doutora Cleide, tem algumas perguntas. Você quer responder depois da explanação da doutora Ângela? Depois. Pronto, joia. Combinado, então. Então, eu passo a palavra agora à doutora Ângela. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Eu, como a Cecília, né, me sinto muito feliz de estar aqui nesse ambiente virtual hoje com vocês, né, entre procuradoras, né, e para discutir ainda mais esse assunto que para nós é tão importante, né, nas nossas carreiras, e acredito que para todos os municípios também ele vai se tornar cada vez mais relevante, que é a transação dos créditos municipais. Como vocês devem ter ouvido, quando a doutora Cecília falou um pouco do meu currículo, né, eu atuei muitos anos na execução fiscal. Aliás, foi onde eu comecei, né, na minha carreira como procuradora municipal. E atuando na execução fiscal, a gente identifica diariamente vários obstáculos, né, para a cobrança judicial do crédito. Então, quando a doutora Cleide me convidou para desenvolver esse projeto de transação, eu realmente me joguei, né, como diz a Cleide, e por conta disso, assim, por conta do conhecimento que a gente tem das barreiras, né, que a cada dia aparecem aí para a cobrança judicial. A gente vê no dia a dia que, infelizmente, a execução fiscal, mesmo sendo um meio legal, né, disponível para a cobrança da dívida, ele tem uma taxa de eficiência, de eficácia muito baixa, né? E isso frustra muitas vezes, né, o procurador que trabalha nessa área, porque seja por uma decisão nova, uma mudança na jurisprudência, né, um novo entendimento judicial, ou seja por conta de deficiências no banco de dados dos municípios, né, a falta de convênios com os registros públicos, com os registros de imóveis, enfim, várias questões aí impõem essa dificuldade para a cobrança judicial. E aí a transação ela aparece como uma solução para esses casos em que a cobrança judicial seria muito difícil, né? A gente fala, hoje em dia tem muita estatística, né, que diz
sobre o percentual do crédito podre, né? Que é aquele crédito incobrável. Todos os municípios têm uma grande parcela, assim como o Estado e a União, e isso acaba travando toda a máquina judiciária e travando também a própria Procuradoria, porque se torna impossível para o procurador peticionar em todos os processos, né, com qualidade, e às vezes ele acaba perdendo muito tempo com dívidas que não vão ser cobradas, né, e enquanto isso, outros tantos débitos acabam correndo risco de prescrição também por falta de movimentação. Então, como a doutora Cleide colocou, o nosso programa de transação, ele difere muito dos programas de refinanciamento, né, que já existem em vários municípios e se repetem de tempos em tempos, né? Os programas de refinanciamento, os refis, aqui em Blumenau chama Renovar, eles têm um prazo determinado e concedem descontos lineares para todos os contribuintes. E aqui no nosso programa, a gente desenhou ele para que ele fosse um programa permanente, mas sem descontos lineares. Os descontos, embora a gente sempre procure observar a isonomia de tratamento, né, entre contribuintes, tratando igualmente os contribuintes que se encontram na mesma condição e desigualmente aqueles que se encontram em condições desiguais, a gente não tem descontos lineares. Cada caso ele vai receber um desconto de acordo com o que for identificado, né, com a análise do caso concreto. Seguindo sempre aquela lógica de que quanto maior for o risco da cobrança judicial, maior for a dificuldade do município receber os valores pelas vias ordinárias, né, da execução fiscal, maior vai ser o desconto, né? O acordo se torna mais interessante para o município, logo o município pode dispor de uma parcela maior do valor do débito para fins de acordo, né? Então, com isso em mente, nós criamos esse programa, desenhamos ele dessa forma como é hoje, né? A doutora Cleide falou bem, a gente soube agora, faz poucas horas, poucos minutos que a gente soube que a nossa lei da transação ela foi alterada, né? Já sabíamos que o projeto estava na Câmara, né? E foi aprovado, promulgado já. E hoje, então, os requisitos que a gente tem para o contribuinte entrar no programa da transação são quatro ainda, mas um pouco diferentes, né? Débito tem que ter sido ajuizado até 31 de dezembro de 2018. O valor histórico da ação não pode ser superior a 60 salários mínimos. E, da mesma forma, que a gente chama de freios, né? O contribuinte só pode participar uma única vez e ele também não pode responder ou ter respondido por crime contra a ordem tributária. Uma vez que o contribuinte cumpre esses 4 requisitos, ele pode, então, transacionar o seu débito. E, a partir de então, a Câmara de Transação inicia uma análise desse crédito, desse caso concreto, né? E essa análise se dá de acordo com os critérios estabelecidos na lei, que justamente essa análise visa identificar quais as chances da cobrança judicial, né? Para fim de, então, a partir de então, definir qual desconto pode ser concedido. Então, nessa análise, a gente usa aquela tabela de pontos que a doutora Cleide já colocou. A gente faz essa análise antes do encontro com o contribuinte. Aliás, é importante frisar que o nosso acordo com o contribuinte ele se dá em audiência. Hoje, nós estamos fazendo as audiências no âmbito do Sejus tributário, né, que é o resultado aí da nossa parceria com o Poder Judiciário e também fruto do Prêmio Novari. Mas antes ainda do prêmio e antes do Sejus, que nós fazíamos essas audiências no ambiente da prefeitura mesmo, audiências extrajudiciais. E por que a gente faz esse acordo em audiência? A gente entendeu que era mais interessante privilegiar o princípio da oralidade, né? E também da informalidade, trazer o contribuinte para perto,
conversar com o contribuinte, fazer o convencimento ali da importância de pagar o tributo, né? Esclarecer eventuais dúvidas. Esse contato com o contribuinte, ele é fundamental para o sucesso do nosso programa, para o êxito da cobrança. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento há um mês atrás e percebemos que de todos os valores negociados na transação, os acordos fechados, 94% desses valores foram efetivamente pagos, enquanto que é um percentual muito mais alto do que todas as outras modalidades de pagamento, né, de emissão de guias, parcelamentos e refis anteriores do município. Então, esse contato próximo com o contribuinte, a gente acredita que é o fator determinante do sucesso, porque o contribuinte, ele se sente amparado, ele se sente ouvido, né? E ele se sente importante nessa relação fisco-contribuinte, né? Porque, geralmente, o contribuinte sente que ele só tem que pagar, né? E não tem nenhuma voz, né? Nessa questão. E aí, essa audiência, então, traz essa outra cara, né, para a nossa negociação, né? Outro fator também que determinou que a gente fizesse por meio de audiência é por conta a gente sabe que quando a gente está tratando de valores menores, pedidos administrativos por escrito, às vezes acabam obstaculizando a participação do contribuinte, né? Muitas vezes são pessoas mais simples, né? Que têm certa dificuldade de expressão. Então, a gente não queria criar mais um procedimento, como tantos outros que já existem no município, né? Com essa formalidade de pedido por escrito, enfim. A gente viu que isso poderia estar criando um óbice para a participação dos contribuintes. E, de fato, a gente tem visto que esse modelo, né, com a audiência extrajudicial e agora a gente fazendo audiência no âmbito do Sejusc, ele é muito interessante, muito importante para o êxito do programa. Então, antes mesmo da audiência, nós já iniciamos a análise do caso concreto. Nós temos os critérios previstos na lei, na tabela de pontos nós agrupamos esses critérios em 5 critérios, cada um deles recebe uma nota de 0 a 5, né? Então, a gente avalia o histórico fiscal do contribuinte, por exemplo, com base nas informações que a gente tem sobre aquele contribuinte no sistema da prefeitura. A gente verifica a quantidade de débitos que ele tem, pode ser visto também quantos parcelamentos foram feitos, se eles são inadimplidos ou foram adimplidos até o final, enfim. É feita uma análise do histórico fiscal do contribuinte antes da audiência. Pode ser feito na questão da hipossuficiência, pode ser feita uma busca de bens, né, no próprio sistema municipal, ou se houver convênio com registros imobiliários ou com o Detran, né, ou os convênios que o município tiver. E, finalmente, são analisadas a questão do tempo de duração da ação, né? Se a ação é muito antiga, está há muitos anos tramitando, a gente sabe que a cobrança judicial ela tem um custo muito alto, né? Tanto para o Poder Judiciário quanto para os municípios. Então, quanto mais tempo aquela ação já tramitou, mais interessante o acordo se torna, porque aí a gente pelas médias, né, de custo de execução fiscal que a gente tem conhecimento, quanto mais anos o processo tramita, maior o custo para o município. Mais interessante, então, se torna encerrar aquela demanda o mais rápido possível, né? E, finalmente, a gente analisa o risco jurídico, né, do município perder a ação. E aí são analisados os entendimentos jurisprudenciais, a legislação, tudo que se aplica naquele caso concreto. Então, a gente pode identificar situações como o risco de prescrição da ação, como o risco de declaração de ilegitimidade, né, de ilegitimidade passiva. A gente pode identificar algum vício na CDA, a gente pode identificar algum vício de lançamento, que de repente a gente já tenha conhecimento por conta da nossa atuação, né, na cobrança da dívida ativa. E todas essas questões, elas vão aumentando a pontuação do contribuinte. Quanto maior for a nota final, a soma das notas, maior vai ser o desconto,
né? Isso tudo está desenhado na tabela de pontos que hoje está prevista na legislação municipal, né? A análise só se encerra efetivamente em audiência, após essa conversa com o contribuinte. Por quê? Porque justamente o contribuinte pode trazer, e geralmente traz, situações que são até então alheias ao conhecimento do fisco, né? Às vezes a gente está executando uma pessoa e na audiência a gente fica sabendo que aquela pessoa nunca foi proprietária do imóvel ou nunca foi possuidora. Claro, tudo isso tem que ser provado, né, na audiência. O contribuinte tem que produzir a prova documental do que está sendo colocado. Mas se ele produzir provas, então, na audiência de que existe algum vício no lançamento ou algum problema processual, a gente pode aumentar a nota do contribuinte e aumentar o desconto também para fim de chegar a um acordo, né? Depois, então, de finalizada essa análise em audiência, é definido o desconto, conforme previsão legal, oferecido esse desconto ao contribuinte e ele aceitando, é lavrado um termo de acordo, né, um termo de transação. A gente faz um parcelamento, existe a possibilidade de um parcelamento em 6 vezes, né? Como a gente dá descontos que são muito superiores aos praticados ali nos demais atendimentos, a gente deu prioridade para um parcelamento menor, né? Porque a gente sabe que quanto maior o prazo concedido para o pagamento, maior o índice de inadimplência, né? Então, parcelamento em 6 vezes, exceto se houver garantia no processo. Se a execução estiver garantida por penhora, ou se o contribuinte mesmo oferecer uma caução ali, né, um bem em garantia no ato da audiência, ele pode negociar em até 24 vezes. Lavrado o termo, então, do acordo, o contribuinte também recebe os boletos, né? Esse termo ele vai para os autos. E aí existe na nossa lei uma previsão de vistas ao Ministério Público, justamente para conferir mais transparência, né, e lisura a todo o procedimento. O termo, junto com todos os documentos apresentados pelo devedor, né, ele vai para os autos vão para o Ministério Público, que pode ou não se manifestar. Aqui em Blumenau não vem se manifestando, né? E depois vai para a homologação judicial. E aí, homologado o acordo, está encerrada, então, a disputa, né, encerrado o litígio, que é o objetivo maior do nosso programa de transação. Eu acho que, brevemente, era isso que eu tinha a expor, né, e eu fico à disposição também para esclarecimentos ou dúvidas ou sugestões. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, doutora Ângela, foi excelente, exatamente como a doutora Cleide. Tem algumas perguntas aqui no chat. Perguntaram, doutora Cleide, é necessária a intervenção do Ministério Público na formulação da transação tributária? Teria o MP legitimidade? Deixa eu ver aqui. Para questionar judicialmente os termos da transação tributária na hipótese de não ter participado da sua respectiva celebração? Então, boa pergunta, né? Nós aqui no Blumenau, nós colocamos por um excesso de zelo, tá? A ouvida do Ministério Público, como eu disse, era um projeto piloto. O Ministério Público, entre aspas, participou. Então, nós colocamos a ouvida do Ministério Público. Eles hoje já colocam no parecer que eles não têm interesse na sua manifestação. Vocês sabem tanto quanto eu que é uma súmula, eu acho, inclusive, é um entendimento, enfim, pacificado, não sei se está simulado, mas é pacificado, de que o Ministério Público não se posiciona nas execuções fiscais. No nosso caso, os acordos são feitos exclusivamente nos executivos fiscais. Agora, quando pergunta
muito inteligente feita, se o Ministério Público tem legitimidade para se manifestar sobre os acordos, eu entendo que sim, né? Eu entendo que o Ministério Público, e por isso que eu digo que a pergunta é inteligente, porque o que nós vemos no Ministério Público hoje? Preocupados com a despesa. Toda a administração tributária sempre envolvida com a preocupação na despesa. Tribunal de Contas na despesa, Ministério Público na despesa. E não na receita. Então, eu entendo que o Ministério Público, como um guardião da sociedade e como um guardião da arrecadação, que é dinheiro da sociedade, tem sim legitimidade para discutir acerca dos acordos realizados. A gente sabe, quer dizer, eu acredito que a transação é uma das formas de democratização do direito tributário, do acesso, ainda mais que os créditos, como vocês mesmos puseram, até 40, agora até 60. E aí, uma coisa que eu já li a respeito, porque eu sou muito interessada nesse assunto, é exatamente o projeto que tem a escutativa, que é quando o contribuinte expõe as suas peculiaridades, e aí sim, a ideia da transação, da compreensão, do diálogo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse ponto, como que isso é feito e como que é tratado. Eu já sei que a doutora chama de elasticidade, a discricionariedade na hora de avaliar essa escutativa, como que funciona? Eu vou falar um pouco e depois eu passo também as considerações da doutora Ângela. Por quê? Porque isso eu acho que as duas têm que ser ouvidas, porque como Câmara de Transação, nós não concordamos às vezes com tudo, por isso que é uma Câmara, né, que a gente fala. Então, eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para as considerações dela. Mas, realmente, você é uma estudiosa, porque eu estou percebendo que você está entrando em alguns aspectos que nós enfrentamos aqui todos os dias. O engraçado, né, e se telepatia existe, no momento que você falava em democracia, eu estava aqui escrevendo democracia fiscal e ditadura fiscal, que eu queria lembrar de falar sobre isso. O Código Tributário Nacional, ele foi feito na época da ditadura, que todo mundo sabe. A grande reforma tributária foi a reforma da Emenda Constitucional 18/65, que se transformou no CTN. Então, todo esse tempo, nem sequer, em muitos casos, o contribuinte ele é ouvido pelo fisco. Então, nós passamos de uma ditadura fiscal para uma democracia fiscal quando nós falamos nos métodos adequados de solução de conflitos. Você fala da escuta ativa, que é o que nós também falamos e escrevemos sobre isso. Por quê? Porque nós percebemos que quando nós ouvimos o contribuinte, nós temos uma possibilidade de acordo que aumenta em praticamente 90%. O contribuinte ele gosta de ser ouvido, ele se sente muito bem quando lhe é dada a atenção, e esse é meio caminho andado para a realização do acordo. Então, passo a palavra para a doutora Ângela, dizendo que nós saímos de uma ditadura fiscal para uma democracia fiscal. É importante essa colocação, né, da democracia fiscal, e é o que a gente percebe no dia a dia, né? Porque o imposto, ele é a gente sabe disso, né? Mas, não obstante esse fato, o contribuinte, ele quer falar, né? Ele quer ser ouvido. No momento em que a gente abre essa possibilidade de diálogo, a gente abre um canal também para que o contribuinte nos escute, né? Para que ele nos ouça.
e entenda também da importância do pagamento daquele tributo e das consequências do não pagamento. A gente, como eu falei anteriormente, a gente acaba atendendo pessoas, às vezes, muito simples, né? Por conta do valor ali, do nosso limite, né? De valor. Então, a gente acaba tendo no dia a dia o contribuinte do IPTU. E muitas vezes a gente escuta aquela fala de que, vizinho nunca pagou IPTU, que o candidato a vereador passou lá e disse que, na rua, e disse que não precisava pagar, e que o advogado primo do conhecido do vizinho disse que não precisava pagar porque já caducou a dívida, né? Então, a partir do momento que a gente abre esse canal de comunicação com o contribuinte e a gente ouve o contribuinte, ele se sente acolhido, a gente abre um canal também para que a gente, enquanto fisco, possa passar as informações e as orientações corretas, né? E quando a gente identifica um risco na cobrança, a gente fala mesmo para o contribuinte, olha, o senhor vai ganhar um bom desconto, porque existe aqui um risco, né, uma falha processual, ou seja qual for o motivo, e que pode o juiz, né, dar ganho de causa para o senhor ou para a senhora, mas nós temos a possibilidade de fazer o acordo aqui hoje e encerrar a questão definitivamente, né? E a gente vê que o contribuinte, sendo bem informado, sendo bem esclarecido, ele realmente vai para o acordo, ele quer pagar, ele quer resolver aquela questão que muitas vezes, né, para a pessoa que tem esse problema, ele acaba se tornando realmente um grande obstáculo, né, para a realização, enfim, de qualquer outra circunstância da vida, né? Se o contribuinte ele está negativado, se ele está protestado, se ele não consegue uma certidão negativa, isso muitas vezes cria um obstáculo e o contribuinte sabe muitas vezes que ele deveria pagar, né? Outras vezes ele é orientado em sentido contrário, mas enfim, essa escutativa é muito importante para o sucesso do programa. E a gente, inclusive eu e a doutora Cleide, a gente fez uma especialização, né, Cleide, sobre, né, nesse ponto, né, de mediação. E a gente usa muitas técnicas de mediação na audiência, né? E como a doutora Cleide colocou também, nós somos uma câmara. Nós não fazemos o acordo, cada uma faz um acordo, né? E nós sentamos as duas juntas com o contribuinte e nós duas avaliamos a situação, porque a gente vê que essa análise em conjunto, esse debate, essa discussão torna todo o processo muito mais seguro, né, para o próprio fisco e também para o contribuinte. Eu acho importante colocar a questão, doutora, da elasticidade que a doutora falou, a elasticidade e discricionariedade. Acho muito importante, porque eu acho que nós não podemos falar de transação sem falarmos nessa sua importante colocação e que eu havia esquecido de falar durante a exposição. Na verdade, volto a repetir o professor Heleno. O professor Heleno, ele entende o seguinte, que nós não podemos falar em transação sem falarmos em um mínimo de discricionariedade. É o que ele diz. No nosso caso em Blumenau, nós temos 2 requisitos ali para o quantum de desconto que são objetivados. Então, uma tabelinha já coloca o tanto do histórico fiscal e do tempo de duração da ação, então qualquer pessoa que está naquela condição já objetivada de uma subtabela já vai ter a nota lá em função do tanto de anos que essa execução está sendo processada e o tanto de débito que ele tem em relação ao histórico fiscal. Mas nós, propositalmente, em relação à hipossuficiência e o risco do município, nós deixamos essa, entre aspas, pequena discricionariedade que nós chamamos de elasticidade, e nós chamamos de elasticidade, como a doutora bem colocou, porque a nota de 0 a 5, ela está disposta na lei formal.
nós temos a possibilidade de pontuar entre 0 e 5. Vai depender da prova que ele me apresentar e do tanto de risco que ele tiver. Eu vou dar um exemplo. Risco. Eu e a doutora Ângela estamos lá na audiência e percebemos que poderia haver a decretação da prescrição intercorrente pelo juiz. Nós consideramos um risco. Mas lá na audiência, o contribuinte aparece e nós descobrimos... Nosso tempo está finalizando. Okay. A senhora nós pode... descobrimos... Sim, só para encerrar, então, nós descobrimos que a pessoa é falecida, o executado é falecido. Nesse caso, nós, então, aumentamos a nota. É isso que eu quero dizer, que essa escutativa e que essa prova vai poder aumentar a nota, isso tudo documentado e descrito em lei. O tema é bastante interessante, tem várias dúvidas aqui. Sugerindo até fazer um grupo, doutora Cleide, com você no WhatsApp, para troca de informações. Mas nosso tempo está acabando. Vamos para o enunciado, o primeiro, né, que foi proposto por doutora Cleide e doutora Ângela. E ficou assim a proposta de enunciado. Então, pessoal, vão interagindo aí. Se quiser falar, se quiser fazer observação, se quiser mudar, podem colocar no chat ou então botar a mãozinha aqui que a gente libera o áudio, certo? A proposta de enunciado, com base na palestra da doutora Ângela e doutora Cleide, ficou a seguinte: a transação é uma medida de exceção que extingue a linde e o crédito tributário, necessitando de lei formal que disponha sobre os créditos para sua realização, a fim de justificar a relativização do princípio da indisponibilidade. Se alguém não está de acordo, se quiser que eu repita, quer que eu coloque no chat? Já compartilhei. Já compartilhou? Se tiverem alguma sugestão... Todos estão de acordo com essa proposta de enunciado? Eu não consigo abrir o chat. De acordo. Doutora Cleide, você autoriza fazer o grupo no WhatsApp? Você, doutora Ângela? Na verdade é o seguinte, nós podemos fazer, mas o que eu quero dizer é que nós aqui, como eu disse, nós estamos acumulando funções, né? E temos esses 25 mil processos. Então, se nós não respondermos na hora, é porque efetivamente... Não, nem se preocupe, viu? Tem um monte de dúvida e um monte de pessoas querendo se inspirar no projeto de vocês. No projeto não, né? Na realidade de vocês, que já é um sucesso. Acho que acesso à apresentação completa vai ter sim, tá? Vai estar no YouTube. Então, vamos aprovar e levar para a plenária esse enunciado. Pode ser, pessoal? Vocês estão de acordo? Pronto. Acho que... tem algumas perguntas também. Tem? Temos. Eita. Doutoras, tem uma pergunta aqui. Quando a lei de Blumenau diz que o devedor poderá transacionar créditos com o município uma única vez, isso significa que ele deverá transacionar todas as CDAs em uma única vez? Ou ele poderá realizar uma negociação em momentos diferentes em cada processo CDA em tramitação no judiciário? Posso responder, Cleide? Bom, exatamente a primeira das hipóteses ali que foi levantada, negociar todos os débitos em um único acordo. Tainá, você começa o segundo enunciado, aí diz assim, a gente vai continuar. Quer falar? Então... Entendeu? Entendi. Não sei se ficou claro a minha resposta. Eu acredito que sim. Houve uma interferência? Eu acredito que sim. Então, é isso. Não ficou não, Débora? Claro. O pessoal está dizendo que não ficou claro. Eu acho que é porque a gente também estava ativo, o microfone da gente. Tu pode repetir, por favor, doutora Ângela? Então, o que eu vinha dizendo,
o contribuinte só pode negociar uma única vez, certo? Diz a lei. Então, o que a gente faz? A gente faz uma busca no CPF do contribuinte e vê todas as dívidas que ele tem e quais desses débitos se enquadram no programa. Todas as dívidas que se enquadrarem nos limites, né, de data de ajuizamento de ação, de valor da causa, eles são negociados em um único acordo. Tá? E aí é seguido de um único termo. Todas as CDAs, todas as execuções são englobadas em um único acordo. A gente vai ter que passar. Está aberto aqui? Para o segundo enunciado. E a gente quer pedir para que vocês, se vocês puderem ficar com a gente, doutora Ana e doutora Cleide, para contribuir também, seria excelente. Vocês podem permanecer? Sim. Pronto. A proposta, segundo enunciado, eu e Tainá estávamos conversando antes, é sobre a aplicação da súmula 392, né, nos casos que houve execução fiscal, né, ajuizada corretamente, o crédito foi lançado de forma correta, mas durante a execução, antes da citação, houve o falecimento do devedor. E aí, no meu município, lá em Camaragibe, e Tainá disse que também em Juiz de Fora, estão extinguindo a execução fiscal com a aplicação da súmula 392. Isso acontece aí com vocês também, doutora Ana e doutora Cleide? Também acontece, felizmente é uma realidade aqui também. Pronto, então a gente está propondo, né, um enunciado sobre essa matéria, e é só para deixar claro, pessoal, esses enunciados da gente, inclusive importante que a gente coloque nas nossas peças, nas nossas defesas, nos nossos pareceres, porque isso é uma forma de fortalecimento da nossa carreira e fortalecimento da própria NPM, né? Então, assim, se você é professor, se você é palestrante, cite nossos enunciados, sabe? Faz parte de todo o congresso. Está disponível no site. Então, isso é importante para a nossa carreira e para o fortalecimento da nossa própria estrutura, né? Então, que fica esse alerta que às vezes a gente deixa passar batido. E o enunciado ficou dessa súmula ficou no seguinte sentido. Quer falar, Tainá? Eu leio. Proposta número 2 do enunciado. É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento, mediante habilitação ou redirecionamento contra o respectivo espólio, não se aplicando, neste caso, a súmula 392 do STJ, porque não se trata de alterar o sujeito passivo da relação jurídica tributária identificado à época do lançamento para inclusão de outro, mas apenas adequar o polo passivo da relação processual à realidade superveniente instaurada pela sucessão causa-mortes. Tu tem como compartilhar, por favor, Tainá? Já está compartilhado. Está compartilhado? Tá? Na tela? Vocês têm alguma sugestão, pessoal? Acontece isso no município de vocês também? Como é? Como que vocês têm tratado isso lá? Isso. Porque, por exemplo, na nossa realidade, a gente tem trabalhado agora uma manifestação jurídica, porque existe até mesmo um IRDR no estado do Paraná, salvo engano, não vou me lembrar aqui agora, que o tribunal lá já vem admitindo esse tipo de substituição do polo passivo, levando em consideração que a súmula 392 somente se aplica para vícios no lançamento. Isso. Em hipótese nenhuma, a execução é extinta porque teve algum vício no lançamento. Então, já existe, e eu acho muito interessante que, assim, isso é um debate, uma conversa, que no direito privado, se existe um título executivo extrajudicial e é ajuizada uma ação, é aberta a possibilidade de habilitação, de emenda à petição inicial, de sucessão, enfim. E no caso do direito público, não. Ao meu ver, existe uma prerrogativa dada ao direito privado que suplanta o direito público, que também não é muito adequado dentro da sistemática constitucional. E assim, o lançamento tributário ele foi feito de forma correta. Então, na verdade, não houve um lançamento tributário de forma errada para ensejar a súmula 392. Né? A súmula 392 é quando há o lançamento incorreto e há a mudança do sujeito passivo. Nesse caso, não, o lançamento foi feito de forma correta. Né? E aí eu estava
estava falando até para a Tainá, a gente ajuizou a execução agora em 2018 e eu peguei uma que o contribuinte, na verdade, 3 execuções fiscais de 3 contribuintes diferentes que morreram decorrentes do coronavírus em 2020. E aí o juiz extinguiu, né, pela súmula 392. E, assim, em algumas turmas do STJ, a gente está perdendo também. E, assim, é um negócio, você alterar totalmente o sentido da súmula, né? E aí, nesse caso, assim, ele é uma decisão publicada, ao meu ver, muito sem reflexão pelos próprios tribunais e pelo próprio STJ. E eu acredito muito na postura ativa de mudança de jurisprudência. Por isso que eu acho que a partir do momento que a gente age alinhado, que a gente reflete, que a gente faz, como diz o meu colega de trabalho, sustentação oral perante o tribunal, a gente pode começar a mudar essa realidade, começar a refletir mais seriamente de como têm sido extintas essas execuções fiscais. Enfim. Eu queria fazer uma... Por favor, doutora Ângela. Recentemente, eu tomei conhecimento de uma decisão do STJ em recurso repetitivo, súmula 392, num caso de sucessão empresarial. Então, eu acho que já começa a aparecer uma luz no túnel, né? Verdade. Uma possibilidade de mudança nessa jurisprudência. Eu até vou citar aqui, eu estava procurando, eu achei precedente, um recurso especial repetitivo, 1.856.000 de 2020. É uma situação de sucessão empresarial em que fusão da empresa, ou creditor, e ela não foi comunicada ao fisco, e aí o fisco ingressou com a ação contra o devedor primitivo, né? E o STJ reconheceu a inaplicabilidade da súmula 392 e possibilitou o redirecionamento da ação. Então, eu vejo que é a mesma situação do falecimento do contribuinte, né? Se a gente tirar da situação empresarial e trazer para a pessoa física, né? Também se trata de uma sucessão da responsabilidade tributária, né? Agora é o trabalho do procurador, né, fazer com que esse precedente do STJ em relação ao falecimento do devedor pessoa física. Interessante. Tá, para depois ler. Vocês concordam com o tema do enunciado? Vocês têm alguma sugestão? Vocês podem falar, viu, pessoal? Se vocês quiserem, a gente abre o microfone de vocês. É só vocês pedirem aqui ou no chat ou colocar a mãozinha que a gente abre. Alguém tem alguma ponderação a fazer? Está de acordo? A gente pode levar para a plenária esse segundo enunciado também? Acho que poderia acrescentar alguma ressalva aqui. Ainda que a morte ocorra antes do ajuizamento da execução fiscal. Mas aí, se a morte aconteceu, assim, nos casos que a gente não é comunicado do falecimento, né? Mas aí eu tenho meu receio com relação a essa observação, Lorena, porque aí a gente, veja, por mais que ele não tenha comunicado o falecimento, para a gente, o lançamento foi feito errado, né? Então, assim, eu teria um pouco de receio, eu não colocaria essa ressalva, vou ser bem sincera, porque aí o lançamento foi errado, em que pese ser obrigatório, né? O espólio comunicar o falecimento ao fisco, né? Inclusive, se no CTN municipal tem a previsão de obrigação, né? De comunicação do falecimento. Mas, assim, eu não colocaria, ainda que a morte ocorra antes do ajuizamento da execução fiscal, porque aí o lançamento teria sido errado, em que pese o dever de comunicação do espólio. O que é que você acha, Tainá? Eu concordo com a Natália, né, que falou que a ressalva torna muito discutível. Isso, eu também acho. Realmente, eu acho que poderia ser uma coisa mais genérica, mais incontroversa, né? Isso. Mas eu também tenho a minha
minha pitadinha de concordância com a ressalva feita, mas é uma grande batalha para a gente ter essa eleição. Não, na verdade, mesmo que tenha a obrigação de comunicação, o lançamento foi feito errado. Então, aí eu acho que aí, ao meu ver, caberia a súmula 392, sabe? Eu não sou muito favorável a essa ressalva, Lorena. O IRDR, Lorena, que foi citado, eu já até mencionei ele ali em cima, ele trata exatamente do mesmo caso que você está levantando aí. Então, existe também corrente nesse sentido, mas é o que a doutora falou e é o que a Natália falou. É muito discutível ainda. Por isso que também eu acho que não é o momento, assim, né, por enquanto, uma redação original. Isso, mas não sei, vocês também. Vamos. Vocês acham que tem que ter a ressalva de... Ainda que ocorra antes do ajuizamento da execução? Isso. A proposta seria, ainda que a morte ocorra antes do ajuizamento da execução fiscal. Não. Certo. É bom vocês voltarem, tá, pessoal? Seria possível indicar o repetitivo citado? Eu acho que tu colocou no chat. Eu coloquei, tá aí no chat aí. Mas eu leio para vocês. Gabriel, ele sugeriu o seguinte: é inevitável a alteração ocorrida após o lançamento devidamente realizado. Como é que ficaria? Gabriel, tu pode colocar, por favor, como ele ficaria, porque se tu bota com 3 pontinhos, fica difícil para saber onde é que tu quer colocar essa frase. Ah, tá. Ao invés de falar é permitida a alteração, ele quer fazer constar é inevitável a alteração. É isso? É isso, Gabriel? Então, a proposta de Gabriel é que ficasse é inevitável a alteração... Se a gente colocar é devida. É devida a alteração. É inevitável. Joia, então eu acho que a maioria votou pela não ressalva, certo? Sem a ressalva. Então, Tainá está sugerindo que fique é devida a alteração, Gabriel está sugerindo que fique é inevitável. É inevitável. E a original é permitida. É permitida. Votem aí. Como é que vocês preferem que fique? A gente leva para o plenário. É devida, Fernanda, certo? Eu acho que é devida, eu acho que é um termo mais apropriado mesmo. É permitida. Eita! É devida pode ser também. Acho que permitida é melhor. Então vamos lá. Permitida ou devida? Doutora Ana, doutora Cleide, deem sua opinião aí. Eu acho que eu acho que a permissão ela ficaria mais adequada quando se trata de um ato processual, né? Porque é um ônus da parte. É permitida, há uma possibilidade. Se o juiz intimar, a parte pode ou não fazer. Quando você fala é devida, é inevitável, você está obrigando a pessoa, de certa forma, a litigar, a permanecer em juízo, a não ter extinção da ação. Então, eu acho que, assim, o permitido, ele se adequa mais processualmente falando. E a nossa vontade do inevitável é que o juiz dê essa possibilidade para a gente atuar e fazer a retificação, né? Então, são as minhas colocações que eu tenho para fazer. Mas voltou agora o permitido. Eu acredito que permitido fica melhor. O que as doutoras acham? Eu voto com a relatora. Eu concordo, eu acho que permitido fica melhor também. Então, voltei, gente. Permitido. Então, a redação ficou final. Tu pode ler, por favor, Tainá? Enunciado, proposta 2. É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento, mediante habilitação ou redirecionamento contra o respectivo espólio, não se aplicando, nestes casos, a súmula 392 do STJ, porque não se trata de alterar o polo passivo da relação jurídica tributária identificado à época do lançamento para a inclusão de outra.
mas apenas para adequar o polo passivo da relação processual à realidade superveniente instaurada pela sucessão causa-mortis. E aí, pessoal, aprovado? Votem. Aprovado. Podemos levar esse enunciado 2 para a plenária, para aprovação. Votem aí, por favor. Ai, gente, calma aí. De acordo. De acordo. Pronto. Gente, está acontecendo várias coisas. Então, pronto. Vamos só ler os 2 enunciados que a gente vai levar para a plenária, tá certo? A proposta de enunciado número 1. Tu pode abrir, por favor. Ação que instiga a lide e o crédito tributário, necessitando de lei formal que a disponha sobre os critérios para sua realização, a fim de justificar a relativização do princípio da indisponibilidade. Ai, calma aí. E agora o enunciado número 2 para a plenária. É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento, mediante habilitação ou redirecionamento contra o respectivo espólio, não se aplicando, nestes casos, a súmula 392 do STJ, porque não se trata de alterar o sujeito passivo da relação jurídica tributária identificado à época do lançamento para inclusão de outro, mas apenas de adequar o polo passivo da relação processual à realidade superveniente instaurada pela sucessão causa-mortis. Aprovados? Aprovados, né? Tem alguma observação aí? Doutora Cleide, doutora Ângela, aprovados? Exatamente, Rafael, a sua síntese está perfeita. Não se aplica a súmula 392 do STJ quando o sujeito passivo do lançamento vier a óbito após concluído todo o processo administrativo fiscal. Exatamente isso. Eu tenho até a gente tem 20 minutos, 15 minutos ainda, né? Mais ou menos. Se alguém tiver mais alguma colocação para fazer, mais alguma pergunta para as doutoras, podem ficar à vontade. Eu vou até tentar voltar a barra aqui de rolagem, ver se ficou alguma para trás. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com relação a esse caso do óbito, que recentemente eu fiz uma sustentação oral no tribunal. E aí é um cuidado, né? Quando a gente vai levar novas discussões, questões que já são sedimentadas nos tribunais superiores e leva para discutir. Eu fui conversar e defendendo a inaplicabilidade da súmula. Ele falou, doutora, a tese é ótima, mas assim, estou vendo que seu município está fazendo uma execução de 2006, então se não foi pelo óbito que ela vai ser extinta, vai ser pela prescrição intercorrente, porque a pessoa não foi citada até hoje. E realmente, quando a gente vai defender alguma tese perante o município, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de apresentar essas teses, ter a credibilidade do que você está cobrando, e que é um grande desafio dentro das execuções fiscais, né? E aí fica mais como um desabafo, porque eu realmente comecei a pensar também por esse aspecto. Pô, estou defendendo uma tese, mas, por outro lado, não me atentei para um outro fato também instintivo daquela execução fiscal, que mostra alguns acertos e algumas inovações necessárias, né, doutoras? Eu acho que exatamente a inovação de doutora Cleide, né, do projeto doutora Cleide e doutora Ângela, é exatamente nisso, é na pessoalidade. Eles pessoalizam o crédito fiscal, né, assim. Então, eu acho extremamente importante e só reforça, inclusive, o outro anunciado, né, assim, a experiência de doutora Tainá. Mais alguma ressalva aí? Não, muitos agradecimentos, parabéns, prestigiando as doutoras. Foi um sucesso, gente. Parabéns mais uma vez. Perfeito, buscar a democracia fiscal. Excelente, parabéns às doutoras. Então, acho que dá para a gente encerrar, né? Eu quero agradecer por terem aceitado o convite, doutora Cleide e doutora Ângela. Foi, mais uma vez, inspirador, né? A gente está aqui para aprender com vocês. Aqui é um momento realmente de troca de experiência e foi excelente ter vocês aqui, vocês duas mulheres, né, brilhantes, e que me inspirou, e eu tenho certeza que inspirou muita gente. A gente só está vendo isso pelo chat, né?
Então, eu quero agradecer por terem aceito o convite, por terem explanado, né, o projeto de vocês tão exitoso, e agradecer realmente em nome da NPM, né? Agradecer também pelo convite que Thaisa, que Gustavo e que Lilian nos fizeram, que Viola também. É uma honra estar aqui, né, falar nesse evento assim da nossa carreira, né? E eu parabenizo, né, todo mundo que está aqui envolvido e vocês também que estão em casa interagindo com a gente. Então, muito obrigada, né? E eu também queria aproveitar, né, agradecer a participação das doutoras que ficaram conosco aqui essa tarde, falar do esforço de realização desse congresso, da importância da gente valorizar, participar das palestras, participar dos enunciados, de fortalecer a carreira, de escolher caminhos adequados à advocacia pública de um modo geral. E queria agradecer mesmo a oportunidade, dizer que estou muito feliz, aprendi muito, foi muito bom conhecê-las, ainda que virtualmente. E agradecer próximo a doutora. É um prazer, Tainá. Próximo ano, né, se Deus quiser, presencialmente lá em Recife, e a gente conta, né, com a participação de todo mundo. A gente também não espera que já tenha acabado a pandemia, se Deus quiser, e que a gente se encontre pessoalmente, né, doutora Ângela, doutora Cleide? Vamos ter esse prazer de conhecê-las pessoalmente. Acho que sim, né? Isso. Certo. Eu vou aproveitar também para agradecer, então, né, o convite para participar do congresso, né, nesse ambiente virtual. E é muito importante também ouvir das doutoras, né, e as dificuldades que a gente tem aqui em Blumenau se repetem em vários outros municípios, né, Brasil afora, e que a gente está juntos aqui juntas nesse ambiente produzindo soluções, né, para essas dificuldades, né, que os municípios enfrentam. Isso que é muito importante. Então, mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Cecília. A doutora Cecília, sempre muito querida e atenciosa conosco e atenta a todo essa problemática da transação, né? Doutora Tainá, uma apaixonada pela matéria que eu recebi, está acolhida. E queria deixar um agradecimento especial ao presidente Gustavo, que é um incansável lutador de nossa carreira. Então, muito obrigada a todos e a todas, os que nos ouvem e os que nos assistem também. Obrigada a vocês, né? E mais uma vez, muito obrigada por estar com mais 3 mulheres, né? Mais uma vez, reforço. E também agradecer a Gustavo e a Lilian pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, né? E escutar a doutora Ângela, a doutora Cleide. Muito obrigada a todos. E temos mais palestras, né? Agora em diante. Ainda temos 3, mais 20, a gente está na 4ª, né? Tem 5ª e 6ª ainda de palestra. E, então, assistam, estão muito edificantes. E, mais uma vez, reforço a necessidade da gente mesmo colocar os nossos enunciados nas nossas peças, nos nossos pareceres, quem é professor, quem é parecerista, para o fortalecimento da nossa carreira. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.